Abra ela comigo. Livro de Isaías, capítulo de número 40. Você que já é da igreja já sabe como é que funciona. Encontrou o texto bíblico? Se coloque de pé, em reverência à poderosa, santa palavra de Deus. Isaías 40, a partir do verso de número 1. Eu preciso que você preste bastante atenção no texto, porque é um texto profético, onde Cristo está velado, mas no decorrer da mensagem, ele vai ser revelado. Vamos lá, Isaías 40, verso 1. Consolem o meu povo. Obrigado, Santa. Diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. Verso 5. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você traz boas novas a Sião. Suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor, ele vem com poder, com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está. Seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Senhor Jesus, Isaías aqui estava profetizando a respeito da sua pessoa, do seu poder e do seu governo. Eu quero te pedir que tome mente e coração agora e jogue por terra todo espírito, ó Pai, de incredulidade, todo espírito de afronta, Senhor Deus. Que essa palavra venha a ser recebida como palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Mantenha a sua Bíblia aberta. E eu preciso que você preste bastante atenção no texto. Desde semana passada, a nossa igreja, o nosso grupo do WhatsApp, tem recebido uma porção de manhã, um maná a respeito de Jesus. Você está recebendo uma mensagem do pastor e escritor Max Lucado, a respeito de Cristo. Ele escrevendo com as suas palavras a respeito do nosso Salvador. E ele faz muitas abordagens lindas a respeito de Cristo. Porque o nosso Cristo, ele é a pedra angular.
O nosso Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. O nosso Cristo, ele é o amado da nossa alma. Então, assim como Max Lucado, ele faz essa celebração em relação à pessoa de Jesus, aqui Isaías, ele fala algumas verdades sobre Jesus Cristo, sem citar o nome Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aqui, Cristo está de forma velada, até que ele vai chegar a ser revelado. Porque do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, Jesus está na palavra, porque ele é a palavra. E o interessante de Isaías, que quando a gente lê ele todo, a gente pode considerar Isaías uma pequena Bíblia. Ué, pastor, por quê? Isaías tem dois aspectos parecidos com a nossa Bíblia. Primeiro, quantos livros tem a nossa Bíblia? 66. Quantos capítulos tem Isaías? Ah, pastor, mas só isso é pouco. Beleza. Só que a nossa Bíblia ela é dividida em duas partes, entre o Antigo e o Novo. O Antigo possui quantos livros? 39. E o Antigo Testamento vai tratar justamente do Senhor Deus punindo e cobrando o pecado do homem. Vai falar a respeito da lei, vai falar a respeito das consequências da queda de Adão, vai trazer para nós Deuteronômio, Levítico, muitos livros nesse aspecto que o povo foi desobediente, e porque o povo foi desobediente, Deus tratou com eles. E se você pegar sua Bíblia e ler Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, você vai ver só juízo de Deus. É Deus punindo Judá, é Deus punindo Israel, é Deus punindo os reis. Um capítulo ou outro não vai falar a respeito de punição, mas a essência toda é punição. Mas quando você chega no capítulo 40, que são os 27 últimos capítulos, do 40 ao 66, aparece aqui de uma forma muito extraordinária a graça de Deus. Aparece aqui a esperança para a humanidade, a esperança para mim, a esperança para você. E foi o que aconteceu. Na velha aliança, até Malaquias, a palavra era uma palavra de juízo. Israel, você está pagando por isso. Você foi levado a cativa, você foi levado escravo. Mas quando chega no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, ele já começa trazendo João Batista, preparando o caminho para aquele que seria o meu e o seu Salvador. Então Isaías é assim, até o 39, você pode pegar sua Bíblia depois e ler. É só juízo. Olha, se vocês fizerem, vocês vão pagar. O texto diz que vocês pagarem em dobro. Mas quando chega no 40, tem uma palavra de esperança para mim e tem uma palavra de esperança para você. Então, nessa noite, através do profeta Isaías, eu quero trazer aqui 4 dádivas, 4 presentes que eu e você recebemos através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se você pegar a sua Bíblia aí e for comigo em Isaías e ler o verso 1 e o verso 2, olha que interessante. Olha como é que começa o texto. O Senhor, ele começa a dizer assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. É uma ordem. Não está dizendo assim, olha, se vocês quiserem, se eles merecerem, não. O texto está dizendo, consolem, consolem o nosso povo. Depois de um tempo de muita luta, depois de um tempo de muito juízo, depois de um tempo de muita prova, depois de um tempo de cativeiro, depois de um tempo de escravidão, a palavra é: consolem, consolem o meu povo. Eu não sei o que você está vivendo, se é um cativeiro, se é uma escravidão, se é um tempo de lamúria ou de chicote, mas a palavra de Deus para você nessa noite é que você será consolado. Aleluia. E no verso 2, ele vai dizer o seguinte: encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que foi imposto. Vocês já pagaram pelo que vocês deviam. Pagou pela sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. A pergunta que eu faço é: nós conseguimos cumprir a lei? Sim ou não? Não. Mas por que o texto está dizendo, então, que Jerusalém, que Israel, o povo, havia pagado o que eles deviam?
porque está remetendo a Jesus, que pagou o meu preço, que pagou o seu preço, que pagou o meu pecado, que pagou o seu pecado, porque o verso número 3 vai dizer isso. Olha o que está no verso número 3. Uma voz clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Quem é que falou isso? Pega a sua Bíblia e vai lá em Mateus 3. Mateus 3:3. Ele vai escrever justamente esse versículo, falando a respeito de João Batista, que estava preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, onde? No capítulo 40, dizendo que: vós que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. A palavra de Deus veio dizendo para Jerusalém, para o povo de Israel: vocês já pagaram o que vocês deviam, porque Cristo Jesus cumpriu cabalmente a missão dele de pagar o preço que era meu, que era seu, para que o meu e o seu pecado fossem perdoados no nome dele. Então a primeira palavra de Isaías para mim e para você é uma palavra de perdão. Consolem Jerusalém, consolem o nosso povo. Se tem uma palavra de consolo para mim e para você, é saber que em Cristo Jesus nós não seremos condenados. Se existe uma palavra de consolo para o meu coração, é saber que ainda que eu seja perseguido, afrontado, humilhado, um dia eu vou chegar no céu e tudo isso vai passar em nome do Senhor Jesus. Isso nos consola. Porque Cristo não prometeu nessa terra alívio para ninguém. Ele declarou: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Olha que interessante. Mateus 5, verso 4. Esse Jesus que é anunciado de forma velada, agora já em Mateus, revelado, ele vai dizer nas suas bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para que esteja com vocês para sempre. Quem é esse outro conselheiro? E é chamado também de quê? De Consolador. E por que Jesus usa a palavra outro? Porque também Ele era Consolador. O nosso Jesus é aquele que nos consola, é aquele que colhe as nossas lágrimas, é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero dizer para você que no dia que você está mais se sentindo sozinho, que você acha que ninguém está com você, que ninguém gosta de você, que ninguém está orando por você, você tem do seu lado o Consolador, aquele que não te deixa, que não te abandona em momento algum. Console o meu povo, diz o Senhor, o Deus de vocês. 2 Coríntios 1, verso 6. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Esse consolo de Jesus, ele só não acalma a nossa alma, o nosso ser, mas é um consolo que traz perdão e salvação para os nossos pecados. Isaías também vai trazer uma outra palavra, uma outra dádiva, um outro presente para nós, que é a providência. Olha aí no verso número 3, que nós já lemos, e vamos ler o 4 e o 5. No 1 e no 2 há perdão, há consolo. No 3, no 4, no 5 há providência. Uma voz clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Presta atenção, vale é aquilo que está lá embaixo. De vez em quando eu vou umas trilhas aí, é montanha de um lado, montanha do outro, e só vale. Está dizendo que ele vai pegar os vales e vai levantar. Ele vai pegar todos os montes e colinas e vai abaixar, aplanar. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. E sabe quando isso vai acontecer?
a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois o Senhor é quem fala. Deixa eu dizer algo para você. Sabe o que o texto está dizendo? De nivelamento, de colocar igual. Porque em Cristo Jesus não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro, não tem atleticano, não tem cruzeirense. Ele nivela todo mundo através da sua glória, do seu poder, do seu favor e da sua salvação. É por isso que ele vai aplanar tudo. O que é vale vai subir, o que é montanha vai descer, para que a glória dele seja revelada. E quando que a glória de Deus foi revelada? Nos tempos da nova aliança, quando Cristo Jesus, ele veio. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Aleluia, ele está na casa. Aleluia, ele está na casa. Filipenses 2, verso 9, 10 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, ao nivelamento. Para que ao nome de Jesus, não é em nome não, ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Verso 11, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para quê? Para a glória de Deus Pai. Olha a glória de Deus sendo revelada através de quem? Do seu Filho amado Jesus. No céu, na terra e debaixo da terra. Isaías 40 tem uma palavra de perdão, mas Isaías 40 também tem uma palavra de providência, porque foi a providência de Deus que enviou o seu único filho para que eu e você não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aleluia. Mas Isaías 40 também tem uma palavra de promessa. Quem quer promessa de Deus nessa noite? Olha o que o verso 6, 7 e 8 declara. Uma voz ordena, clame. E o profeta perguntou, o que eu clamarei? Aí o Senhor Deus responde, que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. Preste atenção. Aqui está se usando uma figura de linguagem, uma metáfora para dizer que toda a humanidade, ela é uma relva. E a glória da humanidade, não a glória de Deus, é como a flor da relva. Agora olha o que acontece com essa relva e com essa flor. Verso 7. A relva murcha e cai a sua... O que é a flor da relva? A sua glória, a sua fama, o seu status. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. Verso 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, eternamente. Sabe por que a Bíblia fala que eu e você somos relva? E a nossa glória, a flor da relva? Porque nós somos assim. Olha o que Jó declara a respeito disso. Não precisa de abrir, não. Jó 14, verso 1 e 2. O homem nascido de mulher, se tem todo mundo aqui for nascido de mulher, eu estou falando para você. Se você veio pela cegonha, você está fora do pacote aqui. O homem nascido de mulher, ele vive pouco. O tempo passa por muitas dificuldades. Verso 2. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Isaías está declarando que assim como uma planta, ela nasce, vive muito rápido e murcha, eu e você nascemos, vivemos e vamos embora. Jó declarou que o homem vive muito pouco. E essa semana nós tivemos um triste testemunho. Uma linda cantora, cheia de vida, 26 anos, rica, cheia de glória humana. Infelizmente, a relva murchou. Infelizmente, a flor, que é a glória, também murchou. Ela não imaginava, ela não planejava.
Ela contava que ela iria em Caratinga e ela iria voltar. Mas o vento de Deus soprou. E quando o vento de Deus sopra, a relva murcha e a flor cai. Eu e você não sabemos o dia. Eu e você não sabemos a hora. Mas a convicção que nós temos que ter no nosso coração é uma: nós iremos. Queremos ou não, nós iremos. E junto de nós, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade e a nossa glória, que é a flor da relva, ela vai junto. Eu quero que você ore pelaquela família daquela menina, pelo filhinho dela, que ficou órfão. Mas fato é que aquela moça agora, ela não anda mais de avião. Ela não tem mais o melhor celular, ela não irá mais nos melhores programas, ela não vai usufruir mais de nada que foi glorioso dessa terra, porque o vento soprou e a flor murchou. Mas por que então, pastor, que você disse que Isaías tem uma palavra de promessa para mim e para você? É porque quem está em Cristo Jesus, ainda que murche nessa terra, vai ser glorificado na eternidade e vai viver eternamente, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, aleluia. Se for para Ele, pode ser melhor. Se for para Jesus, você pode melhorar isso aí. Porque a nossa morte é só o início. O que é fim aqui é o início na eternidade. Olha o que Tessalonicenses fala, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dado a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, isso tem que ficar bem claro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Agora preste atenção no finalzinho. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Não vai ter mais relva morta nem murcha. Corpo glorificado. Aleluia. 1 de Pedro 1, 24 e 25 vai dizer o seguinte: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Pedro aqui está citando Isaías. E ele está dizendo o seguinte, que a palavra do Senhor permanece para sempre. Por que existe uma promessa para mim e para você? Porque Jesus falou, eu vou, mas eu vou voltar. Jesus falou, eu vou, mas eu vou voltar. Você acreditando ou não, existe uma promessa que o nosso Salvador vai vir, vai voltar e vai nos levar para morar com Ele eternamente. Existe uma promessa para mim e para você. Você precisa entender isso. Isaías traz uma palavra de perdão. Isaías traz também uma palavra de providência, porque veio Cristo Jesus por mim e por você, mas Isaías também deixa para mim e para você uma palavra de promessa. Filipenses 3, 20 e 21, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os corpos humilhados, olha a relva aí, olha a flor murcha, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Existe promessa para mim, promessa para você. Mas nós precisamos estar em Cristo Jesus. E Isaías também, ele tem uma palavra de paz. Perdão, providência, promessa e paz. Olha o que está no verso 9 do texto base de Isaías 40. Você que traz boas novas a Sião. O evangelho é chamado de quê? Boas novas. A palavra evangelho no seu original é boas novas.
você que traz boas novas a Sião. Suba no mais alto monte, ou suba num alto monte. Você, com V maiúsculo, que traz boas novas a Jerusalém. Erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus, anuncie esse Deus, pregue esse Deus, fale desse Deus. Quem é ele? Verso 10, o soberano Senhor que vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Você que está desamparado aí, verso 11. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço forte, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Sabe quando você está caminhando na areia, que você olha para o lado e não vê mais pegadas, só vê as suas? Essas pegadas que você está vendo não é as suas. Essa pegada é do Supremo Pastor te carregando nos braços, no colo dele. Para de dizer que você anda sozinho, porque você não está sozinho. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas suas crias. Esse é o nosso Deus. Um Deus que vai trazer paz para mim e vai trazer paz para você. Se tem uma coisa que nós estamos precisando de ter é paz. Paz de espírito. Paz no dia a dia. Paz no casamento. Paz com os filhos. Paz com os vizinhos. Paz com os irmãos. Paz com a sociedade. Mas vai chegar um dia, irmãos, em breve, que essa paz será uma paz plena. Uma paz verdadeira. Uma paz não feita pela ONU e nem por conchavos de homens, mas será uma paz vindo da origem, o Santo de Israel. Pega a sua Bíblia fazendo um favor e vá comigo em Apocalipse. Capítulo de número 12. O grande dragão, verso 9. Apocalipse 12, verso 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada de diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, os que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Agora nós vamos lá para Romanos 16, verso 20. Por que nós vamos ter paz? Porque o nosso Deus é um Deus de paz. E ele vai falar sobre essa mesma serpente, esse mesmo Satanás. Romanos 16, verso 20 diz assim: e o Deus de paz, diga comigo assim, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O nosso Deus, o Deus de paz, ele esmagará Satanás debaixo dos seus pés. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Nós vamos viver um tempo de paz. Nós vamos viver um tempo de paz. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora e convidar o Ministério de Louvor para já subir aqui ao altar.